Lucas 10, 25, a parábola do bom samaritano. E o mestre da lei levantou querendo encontrar alguma prova contra Jesus e disse: "O que devo fazer para conseguir vida eterna?" Jesus respondeu: "O que é que as escrituras dizem a respeito disso? E como é que você entende que elas dizem?" O homem respondeu: "Ame o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, toda a tua força, com toda a tua mente, e ame o próximo como você ama a você mesmo." "A sua resposta está certa", disse Jesus. "Faça isso e você viverá." Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: "Mas quem é o meu próximo?" Jesus respondeu: "Um certo homem estava descendo Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram sua roupa, bateram nele e deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também passou um levita por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele e limpou seus ferimentos com azeite e vinho. Em seguida, os enfaixou. Depois disto, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: "Tome conta dele. Quando eu passar por aqui de volta, pagarei o que você gastar a mais com ele." Então Jesus respondeu ao mestre da lei: "Na sua opinião, qual desses 3 foi o mais próximo do assaltado?" "Aquele que o socorreu", respondeu o mestre da lei. "Pois vá e faça a mesma coisa." Então, como é amar o próximo? Devemos amar o Senhor com toda a nossa força, nossa alma, nosso entendimento, com todo o nosso coração. Amar o Senhor. E o que é amar o Senhor? Disse Jesus: "Aquele que me ama, ele amará o seu irmão." Então, o que é amar o seu irmão? Quem é o meu irmão? Aquele que está precisando de ajuda é o meu irmão. Aquele que eu ajudo é o meu irmão. Aquele que eu amo, que está próximo de mim, é amar a Jesus. Cuidar do próximo é cuidar de Jesus. Então, o que Jesus diz aqui? De nada adianta o sacerdote ser sacerdote se ele não cuida de alguém necessitado. De nada adianta ser sacerdote se não cura a ferida do doente. De nada adianta eu ser sacerdote se eu passo e vejo um machucado, assaltado, todo ferido e passo por cima dele, como o sacerdote fez e foi embora. De nada adianta eu ser um sacerdote se eu não dou um copo de água para ninguém. De nada adianta eu ser um sacerdote se eu não ajudo ninguém na hora de aflição. De nada adianta eu ser um levita que não faz nada de bom para ninguém. De nada adianta eu ser um levita que ignora a dor do meu irmão. De nada adianta eu ser um líder, um pastor, se eu não ajudo o próximo. Se eu estou pregando o nome de Jesus, mas não estou vivendo. Como é que eu posso dizer que amo Jesus se eu odeio o meu irmão? Como eu posso dizer que amo Jesus se eu maltrato o meu irmão? Como eu posso dizer que eu amo Jesus se eu agrido o meu irmão com palavras, com fofoca, com calúnia? Como eu posso dizer que eu sou um cristão, um sacerdote, um levita, um pastor, um obreiro, se eu não amo o meu irmão? Se eu invejo o meu irmão, tenho ciúme do meu irmão, se eu calunio ele, se eu difamo ele, se eu contendo com ele? Como eu posso ser um líder, um levita, um sacerdote, que quando vê o irmão na pior, eu passo por cima, como eles passaram daquele homem que foi assaltado? Como eu posso ser alguém de autoridade se eu não uso essa autoridade para ajudar ninguém? Se eu não uso para ajudar o próximo? De que me adianta eu ter autoridade se eu não cuido de ninguém? Se eu sou um farsante, um hipócrita, um fariseu? De que adianta eu ter cargo, eu ter autoridade, eu ter título, se eu passei por cima de uma pessoa ferida, assaltada, machucada e bati ainda mais? De nada adianta eu dizer que sirvo Jesus, eu dizer que amo Jesus e ignorar o sofrimento do meu próximo. Isso não é amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama Jesus, você vai amar o seu próximo. Se você ama Jesus, você vai amar o necessitado. Se você ama Jesus, você vai amar os pobres. Se você ama Jesus, você vai amar as prostitutas. Se você ama Jesus, você vai amar as mulheres, os negros. Você vai amar os pecadores. Você vai amar os necessitados. Se você não ama o seu próximo, você não ama o seu irmão. Você não ama Jesus. Se você não ama os necessitados, não ajuda ninguém. Você não ama Jesus. Você não se salvará.
Se você passa por cima da dor do seu irmão e não faz nada, você não ama Jesus. Quem é que ama Jesus? O que cuida do ferido, do assaltado, do doente, do sedento, daquele que está com fome, daquele que está nu. Esse ama Jesus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo entendimento. Esse ama o próximo como a si mesmo. Quando ele cuida do próximo é porque ele ama a si mesmo. Se eu cuido de mim e cuido do próximo, eu amo a mim e amo o próximo, eu amo Jesus. Mas se eu não cuido do próximo, eu não amo nem a mim mesmo, porque para mim amar a mim mesmo, eu preciso amar o próximo. De nada adianta eu amar só a mim e não amar a mais ninguém. De nada adianta eu amar Jesus se eu não ajudar ninguém. De nada adianta eu ser hipócrita e dizer que eu estou com Jesus, fazendo mal para os outros e não ajudando ninguém à minha volta. Isso não é ser de Jesus, isso não é ser salvo. Quem é salvo ama o próximo. Quem é salvo não ama Jesus, ama o próximo, porque o próximo é Jesus. Se eu amo o próximo, eu já estou amando Jesus. Se você ama o próximo como a si mesmo, você conseguiu o reino dos céus, você conseguiu me amar. Não adianta você dizer que me ama se você não ajuda o seu próximo, assim diz o Senhor. Não adianta você me dar dízimo e oferta se você não ama o seu irmão e não ajuda ele na necessidade. Não receba ofertas e nem dízimo de quem não ajuda o próximo necessitado, que não ajuda os órfãos e as viúvas. Eu não aceito dízimos e ofertas de quem não ama seu irmão, assim diz o Senhor. Arrependei-vos, aprendam a amar o seu próximo, e eu receberei a sua oração. Porque se você não ama o próximo, nem as suas orações eu recebo. Se você não ajuda o seu próximo, nem as suas orações eu recebo. Quer saber por que eu não recebo tuas orações? Porque você não ama o próximo. Quer saber por que eu não recebo tuas orações e não respondo? É porque você não ama o próximo, não ajudou o próximo, não recebo as tuas orações. Assim diz o Senhor.